Olá pessoal, olá aluno, aqui o professor Juliano Colombo com vocês. Nós estamos aqui então para essas últimas dicas essenciais na parte de processo civil. Ponto importante, você vai enfrentar questões difíceis, questões profundas aí na parte do processo civil e nós estamos aqui então para dar dicas, direcionamentos, gotas finais aí na parte de processo, com certeza para garantir a tua aprovação e continuar essa caminhada aí na segunda fase, ok? Bom, eu preparei então uma tela aqui para vocês onde a gente vai verificar os principais artigos dentro dessa estrutura do processo civil que podem cair para você. Várias matérias, sempre trabalhando com matérias novas, muitas já caíram, mas são repetidas na prova da ordem e eu vou colocar para vocês, vou fazer indicação então dos pontos principais aí, certo? Então vamos lá para a tela, vocês vão visualizar que eu montei para vocês aqui uma parte do processo civil, né? Quando a gente trabalha com o primeiro aspecto, contestação. A contestação, o primeiro elemento importante aqui da contestação, que você vai ver, ela concentra toda a matéria de defesa. Então a contestação, ela concentra a matéria de defesa, inclusive os incidentes. Como assim? Essa estrutura dos incidentes está colocada na seguinte categoria. A parte dos incidentes, anteriormente, estava colocado como vários incidentes que eram apresentados juntamente com a contestação. Então você tinha assim, ó, a exceção de incompetência, o incidente de impugnação ao valor da causa, o incidente de impugnação à gratuidade da justiça. Tudo isso eram incidentes que eram colocados, então, juntamente com a contestação. O que aconteceu? Você tem que ficar ligado na hora da prova. A contestação no processo civil, ela concentrou as matérias de defesa que antes eram colocadas, veiculadas por meio de incidentes. Então, dentro dessa categoria, você não vai marcar lá uma questão no processo civil como correta quando aparecer exceção de incompetência. Exceção de competência, processo civil não tem mais. A incompetência é alegada como preliminar na contestação. Não existe mais um incidente de impugnação ao valor da causa. O valor da causa é atacado como preliminar na contestação. Não teria mais um incidente de impugnação à gratuidade da justiça. A impugnação à gratuidade da justiça é atacada como preliminar na contestação. Esses são os elementos. Vamos lá para a tela. Você vai conseguir perceber que aqui, quando a gente trabalha então com os principais elementos relacionados ao processo, nós temos lá concentração da defesa, a contestação concentra incidentes, não existe mais a exceção de incompetência, isso é alegado como preliminar na contestação. Nós não temos mais exceção de suspeição e impedimento. A contestação ela concentra inclusive a reconvenção. Nós temos uma alteração do prazo, do termo a quo do prazo contestacional. Como funciona? Olha só, dentro dessa ligação aí da alteração do prazo da contestação, quem vai regular isso é o artigo 335. O artigo 335 fala do termo inicial do prazo contestacional, que é uma matéria extremamente importante. Vamos dar uma olhada aí na tela no Código de Processo Civil, para a gente visualizar então esses aspectos aí do artigo 335. Então vou abrir aqui para vocês, né, o artigo 335 e ele vai... Vou estabelecer aqui, então, os três pontos fundamentais aqui para a parte da contestação. Quando diz assim, ó, o réu poderá oferecer oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será. Aí nós temos um ponto importante aqui. Olha só, a data da audiência de conciliação como regra geral, data da audiência de conciliação. Como funciona? Voltando aqui, como funciona essa parte aí? Na verdade, petição inicial, citação, audiência de conciliação. Não obtendo êxito, 15 dias para contestar. Só que, te liga aqui, essa audiência de conciliação eu posso fazer mais de uma tentativa. Mais de uma tentativa. Se eu faço mais de uma tentativa, é da última tentativa de conciliação. O código inclusive fala isso. Vamos voltar lá para o texto. Ó. Olha o que o código vai nos dizer, né? Ele vai estabelecer assim, ó,
da audiência de conciliação, quando qualquer, ou de mediação, ou da última sessão. Quando ele diz aqui, ó, da última sessão, o que seria essa ideia da última sessão? Porque eu tive mais de uma tentativa de conciliação. Como eu tive mais de uma tentativa, fica da última. Essa é a base aí que nós temos. Depois, nós temos aqui também, né, dentro dessa categoria aqui, do protocolo do pedido de cancelamento, que é uma parte importante, porque eventualmente a audiência não vai ser realizada quando ambas as partes manifestarem expressamente o seu desinteresse. Então você vai ter assim, ó, o autor manifesta na petição inicial que não tem interesse na audiência de conciliação. Essa audiência somente não vai ser realizada se o réu também manifestar. E como o réu tem que manifestar esse desinteresse na audiência de conciliação? Vamos lá para a tela. 335, inciso 2, ó. Ele protocola, aqui, ó, do protocolo. Ele faz um protocolo pedindo cancelamento desta audiência. Quando o réu protocola o cancelamento, o pedido de cancelamento dessa audiência, portanto, fica aqui basicamente determinado que inicia-se o prazo contestacional. E depois, né, logo abaixo aí nós temos a prevista no artigo 231. A regra prevista no artigo 231 é a regra da juntada aos autos do mandado de citação. Então, quando ele fala aqui, ó, no artigo 231, nós estamos basicamente representando a juntada aos autos do mandado de citação. É a regra geral. Pode ser por edital, poderia ser por outras formas, mas como regra geral, a regra da juntada aos autos do mandado de citação. Bom, então você tem aqui no artigo 335 as três grandes possibilidades, ó. Aí na tela, 335, inciso 1, da audiência de conciliação, do protocolo do pedido de cancelamento e depois, conforme o artigo 231. É da audiência do protocolo e, basicamente, aí, da previsão do artigo 231. Bom, vamos voltando lá então para o material, né? Você tem aqui as preliminares na contestação, as mais importantes, que estão definidas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Acompanhe aí na tela. Nós temos então a incompetência relativa ou absoluta, a incorreção do valor da causa, extremamente importante, e a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. O que acontece? Vamos voltar aqui. Olha só, nós temos três grandes preliminares que você tem que ficar bem atento. Primeiro, na contestação, eu vou alegar a preliminar de incompetência absoluta ou relativa. Aqui retomamos, não existe, portanto, exceção de incompetência. A incompetência, tanto absoluta quanto relativa, ela deverá ser alegada como preliminar na contestação. O outro ponto que eu coloquei é a incorreção do valor da causa. Quando o autor coloca um valor da causa equivocado, cabe ao réu, na contestação, alegar preliminarmente a incorreção do valor da causa. Veja que não é por incidente nem por recurso. Primeiro ponto, grande importância aqui, a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Te liga aqui porque isso é questão própria para cair. Quando o autor pede gratuidade da justiça e ela é dada pelo juiz, deferida pelo juiz, não cabe agravo de instrumento. Não cabe agravo de instrumento. Quando é deferida a gratuidade, não caberia agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele seria cabível quando o autor pede a gratuidade e ela é indeferida. Quando o autor pede a gratuidade e ela é deferida, sendo deferida, cabe ao réu impugnar isso como preliminar na contestação e não agravo de instrumento. Toma muito cuidado com isso. Por quê? Vamos lá para a tela. Olha só, você tem aqui no artigo 337 essa indicação do inciso 13, ó, indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, portanto nós temos uma preliminar, a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Tá legal, então quer dizer que se for deferida a gratuidade, o réu vai apresentar como preliminar na contestação? Não. Do deferimento da gratuidade, preliminar na contestação. Indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Quando a gratuidade da justiça for indeferida, nós temos aqui
o Código de Processo Civil, que lá no seu artigo 1015, vou abrir aqui para vocês, ó, artigo 1015, fala sobre a gratuidade. Ele vai dizer o seguinte, ó, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre. E aqui, importantíssimo, porque nós já estamos analisando nesse aspecto, né, além da contestação, o agravo de instrumento. Olha o que ele diz aqui, ó. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre... Aí você tem rejeição do pedido de gratuidade. Só que, te liga aqui, ó, rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento da sua revogação. Então te liga, é rejeição ou acolhimento da revogação. Nós não temos gratuidade da justiça, nós não temos agravo de instrumento quando a gratuidade da justiça for deferida. Por que nós não temos? Vamos voltar aqui. Por que nós não temos gratuidade agravo de instrumento quando a gratuidade for deferida? Te liga aqui. O acesso à justiça é um direito fundamental. Se a parte bate na porta do Poder Judiciário e pede gratuidade e não leva essa gratuidade, é natural que ela interponha o agravo de instrumento. Porque se ela não interpor o agravo de instrumento, ela não vai ter acesso à justiça. Porque ela está dizendo que ela não tem condições de pagar as custas e, portanto, ela pede gratuidade. A gratuidade for indeferida, agravo de instrumento. Agora, quando for deferida, ele teve acesso à justiça. Aí incumbe ao réu, como preliminar na contestação, impugnar, então, esta gratuidade aí deferida. Esses são os elementos que nós temos dentro da estrutura da, então, preliminar de contestação. Outro ponto que eu coloco aí no teu material, aí na tela, vamos lá, é o artigo 343. Te liga aí no artigo 343, ele vai dizer o seguinte, ó, na contestação, e portanto, né, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção. Então observa que nós estamos trabalhando diretamente com a contestação. Agora a reconvenção é dentro da peça contestacional, porque na contestação é lícito ao réu propor reconvenção. Como funciona então nessa categoria? Quer dizer que eu vou apresentar reconvenção em peça apartada? Não. Se a questão contar para você reconvenção, o momento adequado, o prazo, o termo adequado para a apresentação da reconvenção é dentro da contestação. Não é nem por peça autônoma, é dentro da contestação. Claro, te liga aqui. Eu posso reconvir sem contestar? Sim. O réu pode apresentar reconvenção sem apresentar a contestação. Agora, se ele faz a regra geral, apresenta contestação e reconvenção, a reconvenção é dentro da peça contestacional, certo? Essa é a base aí. Mas professor, o que é reconvenção? Te liga lá. Lembra que reconvenção é o direito de ação do réu em face do autor. Então nós temos um direito de ação do réu em face do autor. Na contestação eu estou repudiando o que o autor disse. Na reconvenção, que utiliza, por exemplo, o mesmo fundamento, né, uma relação de identidade entre as demandas, a reconvenção ela devolve, então, né, um direito de ação do réu em face do autor. Pois essa reconvenção tem que ser feita dentro da peça contestacional, ok? Essa gota aí, esse ponto importante na parte de resposta do réu. Vamos lá. Outra matéria importante, nova, é a intervenção de terceiros. Se você pesquisar lá na base, né, da intervenção de terceiros, eu botei aqui no teu material também, vamos acompanhar aí na tela, as 5 formas de intervenção de terceiros que nós temos, né? Nós temos a assistência simples e litisconsorcial, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a figura do amicus curiae. Cada uma com sua peculiaridade, cada uma com os seus elementos próprios, suas importâncias aí dentro dos típicos casos de questões que nós vamos verificar. Vamos ver uma a uma aí. Assistência simples ou litisconsorcial. O que acontece? Na assistência simples ou litisconsorcial, você tem interesse jurídico. Te liga na expressão
interesse jurídico. Essa é a base da assistência simples ou litisconsorcial. Quando a gente fala em assistência simples ou litisconsorcial, fundamento principal, interesse jurídico. Deverá ocorrer o interesse jurídico da parte. Não é um interesse moral, não é um interesse religioso, não é um interesse científico, é um interesse jurídico. Então, assistência simples ou litisconsorcial e interesse jurídico. Denunciação da lide, a segunda aí, é o caso, por exemplo, da seguradora, um caso mais específico. Eu vou fazer aqui um quadro, escrever para vocês as palavras-chave dentro de cada uma das hipóteses de intervenção de terceiros. Vamos lá para a tela então. Então, aqui na tela você tem assistência, denunciação, chamamento, incidente de desconsideração e a figura aí do amicus curiae. Então vamos lá, olha só, no caso da assistência, quando a gente fala em assistência, a base aqui que eu tenho que verificar é interesse jurídico, interesse jurídico. Aí caiu lá, você verifica essa parte aí do interesse jurídico, porque a base da assistência é esse interesse jurídico. Aí a gente vai dizer assim, tá, mas que tipo de assistência nós podemos ter aí no caso de assistência simples? Um dos grandes exemplos, um dos grandes elementos da assistência é esse aqui, ó, sublocatário. O sublocatário, escrevi aqui então o sublocatário é o grande exemplo de assistência. O principal exemplo de assistência, e aí é um caso de assistência simples, é o caso do sublocatário. Vamos para a denunciação da lide. Como é que eu encontro aqui, como é que eu vejo a figura da denunciação da lide, né? A denunciação da lide, ela é basicamente colocada aqui dentro de uma categoria que nós vamos falar da seguradora. Então, denunciação da lide. A lide está sendo proposta. E aí eu quero buscar o quê? Eu quero buscar aqui um direito de regresso. A denunciação da lide tem como base regresso, direito de regresso. O grande exemplo de denunciação da lide que você pode visualizar aqui é denunciação da lide presente, então, num contrato de seguro. A denunciação da lide da seguradora. Deixa eu voltar aqui. Denunciação da lide da seguradora. Então, falou em denunciação da lide, te liga aí na expressão seguradora. Esse ponto aí importantíssimo para você verificar. Tá legal, professor? E o chamamento ao processo. Chamamento... Para que eu errei aqui, né? Chamamento ao processo. Vai de novo. Chamamento ao processo. Como é que funciona o chamamento ao processo? Então te liga aqui, ó. Chamamento ao processo, você tem o sujeito na qualidade de réu, ele é demandado, ele é réu, portanto, uma vez citado, ele chama o processo quem com ele deveria responder àquela demanda. O caso mais clássico de chamamento ao processo é o caso de fiança, de fiador. Como você na prova d'ordem tem que desenvolver todas, ler, escutar, visualizar, eu vou escrever aqui na tela, vamos voltar lá para a tela, ó, chamamento ao processo, o caso básico aqui do chamamento ao processo é o fiador. Vai falar em afiançado. Fiador ou afiançado. Esse é o caso de chamamento ao processo. Então a ordem pode contar aí um caso em que o sujeito foi demandado e uma vez demandado ele chama ao processo aquele que com ele deve responder à demanda. Outra situação que nós temos aí seria o caso do amicus curiae. Amicus curiae. A figura do amicus curiae, ela é extremamente importante porque ela é nova no sistema. A figura do amicus curiae é basicamente a estrutura do amicus curiae é o sujeito não tem interesse jurídico, mas ele tem um interesse moral, religioso, científico, dado eventualmente a especificidade da causa e a relevância da matéria. Uma vez um processo entre autor e réu, o amicus curiae, que é aquele amigo da corte, ele pode vir participar desse processo.
Em que termos ele poderia participar do processo? Vamos tentar visualizar aqui. Olha só, o amicus curiae, ele eventualmente está dentro da estrutura de uma pessoa que olha para uma demanda, pode ser uma pessoa, pode ser uma entidade científica, ele olha para uma demanda já existente e aquela demanda existente guarda relação com os seus interesses, mas não são interesses jurídicos, interesse moral, religioso, científico, corporativo. Então, por exemplo, você tem uma demanda entre duas empresas ou uma demanda entre uma pessoa física e o poder público. E aí o sujeito quer participar para apresentar um memorial, participar das audiências, eventualmente participar da produção probatória, eventualmente ter uma participação em sustentação oral no tribunal. Isso quem vai definir são os poderes relativos àquele que admite a intervenção. Está lá no artigo 138. Então, voltando aqui para a tela, ó, a figura do amicus curiae, que é, na verdade, aí, o amigo da corte, ela está pautada em um interesse. Só que te liga aqui, ó. Quando a gente falou antes, a gente falou em interesse jurídico lá na assistência. Aqui, o interesse vai ser moral, interesse religioso, interesse científico. Então são as possibilidades de interesse que nós temos aí dentro da estrutura do amicus curiae. Então o amicus curiae ele tem essa peculiaridade aí, né? O amicus curiae ele tem essa ideia de, previsto lá no artigo 138, ele tem essa ideia de que, eventualmente, uma demanda ao qual ele não participa, mas ele tem interesse, essa demanda ele poderia, portanto, aí, né, estabelecer esse contexto, estabelecer essa visualização da demanda e participar dela. Lembrando que a decisão que admite o amicus curiae ela é recorrível. Vamos lá para a tela, a gente vai ver o artigo 138 do Código de Processo Civil. O artigo 138 do CPC é o artigo que define o amicus curiae. Ó. Ele vai dizer o seguinte, ó, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível. Vamos tentar entender aqui esses pontos. Ó. Quem admite é o juiz ou o relator. Se eu te perguntar, pode amicus curiae desde o primeiro grau de jurisdição? Sim, poderia. Relevância da matéria. Uma matéria relevante, eu vou discutir, por exemplo, a utilização de um produto na fabricação porque pode gerar câncer, cancerígeno, ou eventualmente uma instalação de antena celular. Ou ainda a demanda é extremamente específica, especificidade do tema. Repercussão social, outro ponto importantíssimo aí. Quer dizer, a demanda, ela transborda o mero interesse das partes. Poderia o juiz ou o relator, por decisão irrecorrível. A decisão que admite ou não o amicus curiae, ela é irrecorrível. Lembrando que ele pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica. Aqui, ó, pessoa natural ou pessoa jurídica. Amicus curiae pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica. E dá o prazo aí de 15 dias, né, para que faça a sua manifestação, assim aceitando o encargo. E por fim, nós temos aí no âmbito da intervenção de terceiros, essa figura aqui que eu coloquei, ó, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele já existia no Código Civil, nós já tínhamos lá no Código de Defesa do Consumidor, só não existia o critério processual dele. Então o que aconteceu? Foi dado um aspecto processual a esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Basicamente isso. Quando você tem uma pessoa jurídica, então demandada, eventualmente essa pessoa jurídica não apresenta patrimônio, não tem como saldar, eu tenho uma das causas lá, por exemplo, do artigo 50 do Código Civil, e lá pelas tantas desconsidero e chego no patrimônio do sócio. Só que para isso eu tenho que citá-lo previamente. O incidente de desconsideração veio, na verdade, inserir um contraditório dentro desse sistema da desconsideração da personalidade jurídica, um prévio contraditório antes de desconsiderar. Essa foi a principal modalidade aí. Voltando lá para o material, né? Vamos ali na tela. Aqui na tela nós temos então a estrutura também da consumação e complementariedade. Isso bem importante aí, mudou bastante. Vou pontuar aqui rapidamente o que é importante nessa parte da complementariedade. Primeiro, é considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial.
Se o ato é praticado antes do seu termo inicial do prazo, ele é considerado tempestivo. O que representaria isso? Dentro da estrutura do processo, eu não preciso pedir para abrir o prazo. O prazo, ele aberto, eu tenho que cumpri-lo, mas eu posso efetivar a apresentação, por exemplo, de uma peça antes do início do prazo. Vou dar um exemplo para vocês que talvez seja o principal. Olha aí na tela. Vamos criar aqui um caso, né? Olha só, o sujeito apresentou aqui, ó, a sua petição inicial, tá? Então, foi feita a apresentação da petição inicial. Feita a petição inicial, nós vamos ter a ordem de citação do réu. Essa ordem de citação do réu vai ser para que ele compareça a uma audiência. E como nós vimos, né, essa audiência de conciliação, aqui, a partir dessa audiência de conciliação, então ele vai apresentar a contestação. A contestação, ela surge após essa audiência de conciliação. Então, se a gente for pegar, quando funciona aqui, quando fica aberto o prazo de contestação? Após a audiência de conciliação. Aí eu te pergunto assim, beleza, eu poderia fazer o seguinte, ó, apresentar a contestação aqui, nesse momento, ó, antes de ser citado propriamente, eu compareço em cartório, vejo que existe um processo e apresento a contestação. A pergunta é, a contestação apresentada neste momento aqui, antes da abertura do prazo que se daria com a audiência de conciliação, ela é tempestiva? Essa é a pergunta. Eu recebo essa contestação que foi apresentada antes mesmo da abertura do seu prazo? Sim, por quê? Porque nós temos a incidência aqui exatamente desse artigo 208, parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do início do seu prazo. Essa é a base aí colocada dentro da ideia de complementariedade recursal. Bom, seguindo aqui o nosso estudo, nós temos a ideia de complementariedade também no artigo 1017, parágrafo 3º. O que ele vai dizer esse artigo 1017? Parágrafo 3º é um artigo específico para o agravo de instrumento. Se faltar alguma peça obrigatória no agravo de instrumento, eu tenho que intimar para complementar. 932, parágrafo único. Te liga no seguinte, se o processo for eletrônico, não há necessidade de juntada de peças obrigatórias. Sendo eletrônico o processo, não há necessidade de juntada das peças obrigatórias. Sendo físico, se eu esquecer de juntar alguma peça obrigatória, o que vai acontecer? O juiz tem que intimar para complementar, não haveria um indeferimento imediato. Falando de agravo de instrumento, né, porque nós entramos nesse aspecto do agravo de instrumento, eu coloquei também um ponto aqui, dentro desse material que eu preparei, né, que é a ideia da taxatividade mitigada. Vamos ali para a tela. Olha só, você tem aqui na estrutura da tela a taxatividade mitigada. O que representa essa taxatividade mitigada aqui? O agravo de instrumento, ele tem as suas previsões, né, no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Quando veio o artigo 1015, essas situações aqui, elas eram taxativas. Então você tinha lá as situações taxativamente propostas: tutela provisória, mérito, processo, arbitragem, incidentes de consideração da personalidade jurídica e assim vai, né? Todas essas situações aqui colocadas dentro da estrutura do agravo de instrumento. Só que aí o STJ, no final de 2018, e aqui está, ó, no final de 2018, o STJ entendeu que essa taxatividade aqui, ela era uma taxatividade mitigada. Significaria dizer que ela admite uma interpretação extensiva. Então tu vai para a tua prova, te liga nas questões, sabendo que o agravo de instrumento ele tem um rol que tem taxatividade mitigada. Primeiro, a palavra é taxatividade mitigada, é isso que você deve perceber. Taxatividade mitigada. Tá legal, mas o que é taxatividade mitigada? É aquela que comporta uma interpretação extensiva.
comporta uma interpretação extensiva. Esse é o conceito. Eu olho para o artigo 1015 e no artigo 1015 está determinado um termo e eventualmente eu posso fazer uma interpretação extensiva. Tá legal, mas o que é seguro para a gente marcar agora, na hora da prova, na hora da minha prova? No exame 30, o que eu vou entender lá e marcar? Te liga assim, ó. Primeiro, você deve procurar a palavra taxatividade mitigada. Segundo, eu vou mostrar um exemplo de como o STJ já aplicou essa taxatividade mitigada. Vamos lá para a tela. Então, olha só, você tem aqui taxatividade mitigada STJ. Essa a base aqui colocada então. Bom, a partir dessa taxatividade mitigada prevista pelo STJ, nós temos um exemplo, né, dessa taxatividade aqui na ideia da arbitragem. Observe o seguinte, ó, tá vendo que está escrito aqui no artigo 1015.3, convenção de arbitragem, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Beleza. Então o que aconteceu? O STJ entendeu, com base nessa chamada taxatividade mitigada, qual foi o entendimento aqui? Que como o agravo de instrumento permite agravo de instrumento no que tange a arbitragem, por uma interpretação extensiva, por uma interpretação pautada na taxatividade mitigada, isso se prospecta também para decisões sobre competência. Observe, não está escrito competência, está escrito arbitragem no texto legal. Só que o STJ entendeu que isso serve também. Se está escrito arbitragem, nós podemos ter também uma relação para a competência. Essa é a base, então, esse é o elemento, né, da arbitragem e da então chamada taxatividade mitigada. Isso é uma matéria bem nova, vale a pena aí você tomar uma atenção própria. Por quê? Porque dentro dessa estrutura de taxatividade mitigada, eventualmente nós podemos ter aí algumas questões pertinentes, algumas construções, né? Claro que a prova de ordem, se continuar naquele mesmo perfil que ela continua, são questões contextualizadas, é isso que você vai encontrar lá na hora da prova. Mas eu estava falando então sobre a complementariedade recursal. Um outro artigo importante que eu acho relevante para vocês visualizarem é o 932. Dá uma olhada aí no 932, né? 932, ele tem aqui o seu parágrafo único, que ele vai dizer... 932, ó, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerará o prazo de 5 dias do recorrente para que seja sanado ou complementado. Ponto importante aqui, sanação ou complementação. O que é essa estrutura de sanação do vício ou complementação? Essa sanação ou complementação significa que, se faltar alguma peça obrigatória no recurso, intima para complementação. Então a questão, se ela te contar que faltou uma peça, algum vício, e o relator, desembargador, acabou imediatamente não conhecendo o recurso, está errado. Porque hoje é vigente a complementariedade recursal. Te liga porque isso é uma parte importante, então, no nível aí das questões. Outro aspecto importante que eu acho que vale a pena você tomar cuidado é o 1024. O 1024 fala de uma chamada fungibilidade. Vamos entender aqui. O que é essa ideia de fungibilidade? A fungibilidade aqui posta, ela está em dois elementos. A fungibilidade entre embargos de declaração e agravo interno. Deixa eu botar em vermelho aqui, ó, embargos de declaração e agravo interno, e nós temos uma outra fungibilidade, que é a fungibilidade entre o recurso especial e o extraordinário. O que representa essas duas fungibilidades aqui? Ela vai dizer o seguinte, ó, o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno. O que representa isso? A parte apresenta embargos de declaração, mas na verdade ela deveria apresentar aqui agravo interno. Então, ela apresenta embargos de declaração, mas ela deveria apresentar na base o agravo interno. Então, eu transformo embargos de declaração em agravo interno por um critério de fungibilidade. O mesmo poderia ser aplicado aqui, ó,
para o recurso especial e o recurso extraordinário. Esse artigo, ele ainda não caiu na prova da ordem, ele é extremamente novo, vale a pena você se ligar nele. Olha o que diz o artigo 1032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, e se é sobre questão constitucional, não é do STJ, ele deve conceder o prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Cumprindo a diligência, o relator remete o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que eventualmente, em juízo de admissibilidade, pode devolvê-lo ao STJ. Aí vem o 1033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição, firmada no recurso ordinário, por pressupor revisão de interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao STJ para julgamento como recurso especial. Aqui ficou, e assim está, o 1032 e o 1033. O que representa? O 1032, fungibilidade entre recurso especial e extraordinário. E o 1033, fungibilidade entre recurso extraordinário e especial. O que é isso, na verdade? Te liga na questão. Eu apresentei recurso especial, ele é julgado como recurso extraordinário. Ou então, eu apresento recurso extraordinário e ele é julgado como recurso especial. Vou te dar aqui o panorama. Vamos voltar lá para a tela do artigo 1032, tá? O 1032, aqui bem importante, ainda não caiu essa parte de fungibilidade, por isso que eu estou dando uma especial atenção. Porque se cair, ela não acontece muito na prática, mas é um ponto importante aqui. Então eu vou explicar agora o 1032. O que o 1032 vai fazer? Vou desenhar aqui para vocês. Olha só, o 1032 é o seguinte, ó, tem o STJ, e aí a parte recorrente, né? Vai lá e apresenta um recurso especial e esse recurso é encaminhado ao STJ, tá? Então tá lá, recurso especial. Deixa eu botar melhor aqui. Recurso especial. Então o recurso especial está lá no STJ. Aí o relator lá do STJ entende que, na verdade, esse recurso especial ele trata de matéria constitucional. Ao invés de detonar com esse recurso especial, porque eu até então dizer, olha, é não conhecido. Não, ele não vai detonar. Ele vai manter. Ele vai intimar a parte para que ela faça a fundamentação de repercussão geral, diga sobre a questão constitucional e ele, STJ, manda para o STF. Ele, STJ, vai mandar para o STF. Essa é a figura. Então, ao invés de ser um recurso especial, ele chega no STF e, obviamente, vai ser julgado como recurso extraordinário. Vai ser julgado, portanto, aqui como recurso extraordinário. Vamos botar aqui, ó, REST, né? Vai ser julgado como recurso extraordinário. Só que não para por aí. O que acontece? Pode acontecer que, chegando no STF, o STF diga, não é caso de recurso extraordinário. O STJ entendeu que era caso constitucional, mas não é. Aí o que o STF faz? Ele diz, olha, legal, muito obrigado, mas devolvo o recurso ao STJ para julgar como se recurso especial fosse. Observe então que vai e volta. O que eu fiz na última parte? Ó? Acompanha aí na tela. Remeti o recurso especial ao STF. Ao remeter o recurso especial ao STF, o STF entende assim, ó, não, isso não é atribuição constitucional. Então eu devolvo esse recurso para o STJ, para que seja julgado como recurso especial. Essa é a base aí. E se você perceber, é isso que está no 1032. 1032 é exatamente isso que ele vai fazer. A devolução é o parágrafo único. Ó, cumprida a diligência quitato caput, o relator remeterá o recurso ao STF, que em juízo de admissibilidade poderá devolvê-lo ao STJ. Bom, e o 1033? O 1033 vai dizer diferente, ele tem uma peculiaridade, é aqui que nós estamos estudando na questão, é aqui que pode cair a questão. Olha só, estamos dentro dessa categoria aqui, no âmbito, né, do Supremo Tribunal Federal. Então chega lá no Supremo Tribunal Federal um recurso
um recurso extraordinário, como é a base do recurso aí, recurso extraordinário. Está lá no Supremo Tribunal Federal. Só que o relator entende que não é caso de matéria constitucional. A ofensa à CF, a Constituição Federal, é uma ofensa reflexa. Ao invés de detonar com recurso extraordinário, o que é a ordem dada aqui pelo CPC? Então, o código anterior dizia, detona, não tem nada aqui. Risca tudo isso porque eu não conheço desse recurso. Na verdade, agora, ele determina que o recurso extraordinário seja remetido ao STJ para que seja julgado como recurso especial. Isso é fungibilidade. Só que aqui nós temos um porém, que é o porém do quadro anterior. O STJ não pode fazer isso aqui, ó. Ah, não, eu acho que é matéria de Constituição mesmo, então estou devolvendo o recurso. Não pode. O STJ não poderia devolver o recurso, apagar todos os pontinhos aí, ó. Não poderia, porque o STF tem competência, né, tem autoridade sobre essa decisão e, portanto, ninguém conflita a competência com o STF. Se o STF entende que é caso de ofensa apenas reflexa, esse recurso vai ser julgado obrigatoriamente pelo STJ como recurso especial. Não tem isso aqui, ó, não tem essa devolução. Nesse caso não tem. Te liga aqui, tem devolução do STF para o STJ, mas não tem devolução do STJ para o STF. Esse é o panorama aí que nós temos. Bom, dentro dessa perspectiva aqui, nós temos ainda, né, um ponto importante que é o recurso de apelação. A apelação ela também teve algumas peculiaridades que também cabe a gente analisar. Quais são as peculiaridades da apelação? Na tela aí. Olha só, te liga lá nas questões, né? Vai dizer, a apelação agora, pelo artigo 1009, parágrafo 1º, ela pode atacar, a apelação poderá atacar em sede de preliminar, decisões interlocutórias que não comportem agravo de instrumento. Então, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento quando é dada, caberia aí atacar ela na apelação. Como é que funciona esse artigo 1009, parágrafo 1º? Olha só. Ao longo do processo, são dadas aí decisões interlocutórias. Como saber se uma decisão interlocutória é agravável? Eu vou olhar para o artigo 1015, cuja taxatividade é mitigada. Se aquela decisão não for agravável, eu não faço nada. Eu deixo ela quieta e depois eu vou atacar em apelação, se for o caso de apelar. Ou então em sede de contrarrazões. A partir disso, a apelação passa a admitir o ataque da sentença e, eventualmente, de decisões interlocutórias que não comportem agravo. Essa é a base aí. Vamos desenhar isso para ficar legal para você entender. Olha só. Observa o seguinte, ó. Vamos supor o seguinte, que está rolando o processo, né? O processo está caminhando aí pelo procedimento comum. Então, vou botar aqui, ó, comum. O processo está caminhando pelo procedimento comum. Aí os atos processuais são realizados. Lá pelas tantas é dada uma decisão. Deixa eu voltar aqui. Dada uma decisão interlocutória. Bom, aí vem uma pergunta. Essa decisão interlocutória, ela pode ser atacada por agravo de instrumento? Bom, eu vou ter que dar uma olhada lá no artigo 1015 para saber se essa decisão interlocutória ela comporta agravo de instrumento. Essa é a base aí. Será que essa decisão ela comporta agravo de instrumento? Bom, aí eu vejo assim, não, na verdade essa decisão ela não é uma decisão agravável. Beleza, então se ela não é uma decisão agravável, como atacar esta decisão? Eu vou esperar o final do procedimento comum e aí eu vou ter uma sentença. A partir dessa sentença, se eu for prejudicado, eu vou poder apelar. Aí você vai ter uma apelação. E aqui está o 1009, parágrafo 1º. Nesta apelação aqui, aí então, nesta apelação, eu vou atacar a sentença, mas também vou atacar a decisão interlocutória não agravável. Por quê? Porque lá no início,
a decisão interlocutória não foi agravável. Por isso, ou em sede de preliminar ou nas contrarrazões, eu posso atacar esta decisão interlocutória. Essa é a base aqui, né, o ponto fundamental dentro da sentença e da apelação. Ponto fundamental aí para você entender na hora da tua prova. Depois, um outro elemento que eu considero bem importante, né, é o princípio da cooperação. O princípio da cooperação, ele impõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Está lá no artigo 6º do Código de Processo Civil, vamos lá na tela dar uma olhada. Artigo 6º do Código de Processo Civil vai nos dizer o seguinte: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Então, todos devem cooperar entre si. E a gente pergunta quais? Todos os sujeitos. Isso é importante também. Vem caindo várias questões afirmando o seguinte: o dever de cooperação é apenas entre as partes. Não, ele está estabelecendo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. E a partir disso, esse princípio da cooperação, essa cooperação processual, esse dever, esse processo cooperativo, assim chamado, ele fica e é extremamente importante porque dentro dessas categorias nós temos a cooperação necessária do juiz para com as partes. Do juiz para com as partes. Aí entra, portanto, a complementação, a complementariedade recursal. Te liga aqui então, a gente falou na contestação, te liga nas matérias preliminares, gratuidade, impugnação, a gratuidade da justiça, falamos em impugnação ao valor da causa, falamos da inexistência da exceção de incompetência e da incompetência absoluta relativa com o preliminar. Falamos do termo inicial dos prazos, falamos da reconvenção, que agora é dentro da contestação. Falamos da complementariedade recursal, inexistência de determinado documento, intima-se para complementar. Falamos das 5 situações de intervenção de terceiros. Assistência litisconsorcial, a base lá, interesse jurídico. Fiador, denunciação da lide, é o caso da seguradora. Amicus curiae, interesse moral, religioso, científico, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ponto importantíssimo. Falamos das fungibilidades, embargos de declaração, agravo interno. Falamos das fungibilidades, recurso especial e recurso extraordinário. Lembrando que, se eu entro com recurso especial, o STJ manda para o STF porque entende que é extraordinário. O STF pode devolver, entendendo que é caso de julgamento de recurso especial. Da mesma forma, se eu entro com recurso extraordinário e o STF entende que é caso de recurso especial, ele manda para o STJ para julgar como tal, como recurso especial. E terminamos aí, né, com a análise da apelação. Da sentença cabe apelação, entretanto, aquelas decisões interlocutórias que não comportam agravo poderiam ser atacados como preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Esses pontos aí, ao meu ver, são pontos fundamentais que de repente você vai se deparar lá na hora da prova. Ok? Desejo a vocês muita sorte, muitos estudos, dedicação, foco e te esperamos aqui para a nossa segunda fase de Direito Civil e de Processo Civil, ok? Fiquem com a gente, obrigado, até mais!